0,07 polegadas. Essa é a quantidade exata de solo agrícola que a América do Norte perde anualmente desde a chegada dos europeus. Pode-se notar como a erosão remove a camada fértil de forma invisível, mas constante, deixando para trás apenas poeira e sedimentos. O processo ocorre rápido o suficiente para redesenhar o mapa geológico produtivo do continente. Nesse ritmo acelerado, em apenas 30 anos, os Estados Unidos podem restar com apenas 5% de suas terras intactas. Por que a ciência moderna continua lutando sem sucesso para encontrar uma solução tecnológica definitiva para esse problema? A degradação do solo avança impiedosamente, ameaçando empurrar uma superpotência global à beira da exaustão absoluta de recursos. A resposta para estancar esse colapso, no entanto, surgiu inesperadamente fora dos laboratórios de pesquisa. Ela veio de uma ideia outrora considerada a mais ultrajante da história da conservação: trazer os bisões de volta às terras moribundas. À primeira vista, parece contraproducente introduzir animais pesados em um ecossistema frágil, mas, na prática, o impacto físico deles é a chave para a restauração do terreno. Mas isso é apenas o começo da transformação biológica. Vê-se como essa espécie gigante, uma vez quase extinta, começa a interagir fisicamente com o ambiente ao seu redor. Em apenas 10 anos, eles instigaram uma revolução ecológica notável, transformando o solo estéril em pastagens prósperas e vibrantes. Os bisões reassumiram seu papel histórico como os maiores engenheiros da pradaria norte-americana, reativando ciclos naturais que estavam adormecidos. O ecossistema recupera sua funcionalidade plena sob a influência desses arquitetos naturais. 60 milhões de cabeças. Esse era o volume massivo de animais que percorria o continente muito antes da intervenção industrial moderna. Essa biomassa formava um ecossistema singular que se estendia do Canadá até o Texas, uma área vasta classificada tecnicamente como o Grande Cinturão dos Bisões. Nesse espaço, os rebanhos se moviam como rios negros sobre o campo verde, funcionando como o mecanismo energético central de toda a estrutura ecológica. Mas isso é apenas o começo da complexidade biológica. Por que a remoção dessa espécie específica resultou em um colapso tão imediato da integridade do solo? À primeira vista, parece que a terra suportaria qualquer tipo de grande herbívoro, mas na prática, o bisão exercia uma função mecânica insubstituível na manutenção das gramíneas nativas. A chegada dos europeus na América do Norte no século XVI iniciou uma espiral descendente catastrófica para o bioma. Em menos de um século, a contagem populacional despencou de 60 milhões para apenas 325 indivíduos registrados. A caça frenética não era impulsionada apenas pelo lucro comercial imediato da extração de peles e carne. Tratava-se também de uma estratégia militar silenciosa para enfraquecer a base de subsistência das comunidades indígenas, facilitando o assentamento europeu. Tudo só se complica a partir desse ponto. Enquanto um número reduzido de animais permanecia protegido em zonas de isolamento, o restante da pradaria era retalhado fisicamente. Vê-se como arados de aço e rebanhos de gado confinado alteraram a superfície da terra. O solo sofreu uma compactação severa, fazendo com que a vegetação nativa definhasse e os sistemas microbianos subterrâneos fossem estilhaçados. A maior consequência técnica se manifestou no Dust Bowl da década de 1930. Ventos fortes levantaram centenas de milhões de toneladas de camada superficial fértil, transportando a poeira por longas distâncias até o Oceano Atlântico. O ambiente natural provou que sua estabilidade estrutural depende da presença física do animal que o configurou durante milhares de anos. 10 milhões de dólares em fundos de pesquisa e as carreiras de 250 cientistas estavam em jogo no início do século XXI.
Porque um grupo de ecologistas propôs uma ideia tão ousada que beirava o absurdo naquele momento. Naquela época, cada solução tecnológica moderna parecia falhar consecutivamente na recuperação ambiental. A resposta foi deixar a natureza operar novamente da maneira exata como fazia antes da intervenção humana. Mas isso é apenas o começo. Em vez de tentar alterar a composição do solo artificialmente, eles apostaram na mudança dos grandes herbívoros que viviam sobre ele. A maior alteração de todas envolveu a reintrodução de bisões em terras que já estavam tecnicamente mortas. Pode-se notar que não se tratava de campos férteis, mas sim de um solo seco e rachado, onde até mesmo a grama havia deixado de existir. À primeira vista, a sobrevivência parecia impossível nessas condições. Mas, na prática, as previsões de que os animais não durariam muito estavam prestes a ser desafiadas. Imediatamente, após serem liberados, a manada de bisões desapareceu completamente da vista dos pesquisadores. Vê-se como drones varrem a área e o sistema de posicionamento global tenta localizar os animais sem sucesso. Nem mesmo helicópteros de busca conseguiram encontrar o grupo no perímetro inicial. Muitos temiam que a manada tivesse morrido ou escapado da área experimental. O processo está apenas ganhando velocidade. O desaparecimento da manada significava que todo o projeto estava à beira de um colapso total. Na verdade, eles estavam se movendo constantemente em direção a terrenos mais elevados, onde a vegetação era quase inexistente. Ninguém sabia por que eles faziam isso, o que ameaçava arrastar para baixo o esforço de restauração ecológica mais ambicioso das últimas décadas. Depois fica mais complexo. Para entender esse comportamento, é preciso olhar para a própria natureza da espécie e seu instinto de sobrevivência, refinado por dezenas de milhares de anos. Bisões não resolvem quebra-cabeças como golfinhos ou corvos, mas em ambiente seguro revelam um lado observador. A câmera desliza sobre o bezerro, aprendendo a nadar desde os primeiros dias, com a mãe sempre atrás, pronta para mergulhar na água fria se o perigo aparecer. Essa mistura de coragem, persistência e proteção de rebanho os torna engenheiros ecológicos perfeitos, mesmo sem intenção. Foram precisamente esses instintos que explicaram o evento inesperado que se seguiu. Quase uma tonelada de peso vivo em constante deslocamento, esse é o impacto físico exato que transforma os bisões em engenheiros ecológicos superiores ao gado comum. Mas por que o padrão de movimento desses animais altera tão profundamente a estrutura geológica do solo? À primeira vista, ambos parecem apenas grandes herbívoros ocupando o espaço, mas na prática, o gado tende a permanecer estático, compactando a terra em blocos endurecidos e impermeáveis. Os bisões, ao contrário, operam sob uma dinâmica de movimento perpétuo, onde cada passo funciona como um mecanismo de arado que afrouxa a camada superficial do terreno. Isso abre minúsculos canais verticais que permitem a absorção da água da chuva em vez de deixá-la escorrer. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como cada pilha de esterco espalhada pelo caminho se converte imediatamente em uma fonte concentrada de química orgânica. O solo recebe doses maciças de nitrogênio, fósforo e potássio, nutrientes críticos que as gramíneas nativas não absorviam há décadas. O processo ganha ainda mais complexidade física quando o animal decide rolar sobre a vegetação, usando seu corpo maciço para esculpir depressões côncavas no terreno. Vê-se como essas covas funcionam como microbacias naturais de retenção hídrica espalhadas pela planície. Transição para o próximo nível. Porque essas depressões impedem que a chuva lave a camada fértil, forçando a umidade a infiltrar-se lentamente e permanecer no solo. O atrito mecânico do rolamento também remove a vegetação velha e morta, expondo faixas de terra nua cruciais para o broto. De onde vêm as sementes que germinam nessas microcreches geológicas?
Surpreendentemente, elas caem diretamente da pelagem densa dos bisões, onde ficam presas durante as longas caminhadas através da pradaria. O rebanho segue em frente, garantindo matematicamente que nenhuma área sofra com o desgaste do pastoreio excessivo. A terra recupera seu vigor natural à medida que os animais avançam para novos pastos sem pressa. 3 anos marcam o intervalo exato para que pequenas manchas verdes surjam em solos antes considerados estéreis pela ação humana. A recuperação da pradaria inicia-se silenciosamente a partir das primeiras pegadas deixadas pela manada, desencadeando mudanças físicas no terreno. Por que a transformação visual se torna drástica e evidente exatamente na marca de uma década? A princípio, o progresso nos primeiros 4 anos, com o retorno gradual das gramíneas nativas, parece lento aos olhos dos observadores. Mas, ao atingir o 10º ano, drones registram que o deserto quase morto se converteu em uma pastagem vibrante, operando segundo mecanismos evolutivos de milhares de anos. O ciclo biológico acelera o retorno da fauna anteriormente extinta no local. Espécies de aves, ausentes por 20 ou 30 anos, recolonizam o espaço aéreo sobre a nova pastagem. Insetos polinizadores acompanham o surgimento da flora, enquanto pequenos mamíferos como raposas, coiotes e linces demarcam novos territórios no solo recuperado. Pode-se notar como os riachos, que antes secavam completamente durante o verão, agora retêm água por períodos prolongados devido à nova estrutura do terreno. Mas isso é apenas o começo das alterações sistêmicas. Dados da pradaria de Konza, no Kansas, indicam que a riqueza de espécies vegetais aumentou 86% em áreas habitadas por bisões ao longo de mais de 3 décadas. Em contraste, zonas pastadas apenas por gado doméstico registraram um aumento de biodiversidade de apenas 30%, sendo as áreas sem qualquer pastagem as menos diversas de todas. À primeira vista, bois e bisões parecem cumprir a mesma função ecológica, mas na prática, a diferença mecânica de seu impacto é absoluta. O gado doméstico permanece estático por longos períodos, compactando o solo e quebrando sua estrutura, o que resulta em erosão severa. A expansão geográfica desses projetos confirma a eficácia técnica do método de reintrodução. A reserva Tallgrass Prairie, em Oklahoma, antigamente uma fazenda de gado convencional, tornou-se a maior pradaria de gramíneas altas restaurada do mundo. O rebanho local cresceu de 300 animais iniciais para quase 2.000 indivíduos atualmente. Vê-se a manada movendo-se através de vastas extensões, restaurando a funcionalidade do solo a cada passo e expandindo o habitat. No Montana, o projeto American Prairie visa estabelecer um corredor contínuo de vida selvagem de 3.200.000 acres com cerca de 10.000 bisões. No México, onde a espécie havia desaparecido completamente desde o século XIX, um rebanho reintroduzido com 23 indivíduos em 2009 cresceu para mais de 200 animais. Isso ajudou a reviver a pradaria de Janos, enquanto em regiões como Illinois, zonas industriais abandonadas são convertidas em campos naturais. Depois, fica mais complexo. A presença animal isolada não garante a recuperação total em todas as geografias. O fogo atua como um componente essencial, replicando condições ambientais de milhares de anos atrás. Em Oklahoma, gestores queimam controladamente 1/3 da reserva anualmente para eliminar a vegetação morta acumulada. Observa-se como as chamas limpam o terreno, impulsionando o rebrote vigoroso de gramíneas jovens que servem de alimento ideal. Quando o fogo e os bisões operam em conjunto, a pradaria revive com maior potência do que por quaisquer métodos artificiais conhecidos. Dados coletados após 10 anos de reintrodução mostram que a umidade do solo após chuvas aumenta entre 25% e 40%. A erosão diminui quase pela metade e a riqueza de plantas
sobe entre 70% e 80%, dependendo da região específica. Áreas que perderam toda a vegetação tornam-se pontos críticos de biodiversidade. Nenhuma tecnologia, sistema de irrigação ou fertilizante químico foi responsável por essa mudança estrutural. O ecossistema atinge a estabilidade através de processos naturais. 95% de todos os bisões existentes hoje funcionam apenas como um produto comercial da indústria da carne. Apenas os 5% restantes atuam como verdadeiros engenheiros ecológicos, livres para reviver pradarias inteiras. O mercado atual já ultrapassa a marca de 350 milhões de dólares anuais nos Estados Unidos. A demanda por esse alimento continua subindo implacavelmente entre 10% e 15% ao ano. Isso ocorre devido à reputação de ser uma fonte de alta proteína e baixo colesterol. Mas isso é apenas o começo do paradoxo. Por que esse valor econômico crescente limita drasticamente a recuperação ambiental que a espécie poderia proporcionar? O impulso financeiro parece benéfico para a contagem total de cabeças. No entanto, a agricultura industrial confina a vasta maioria dos animais em áreas restritas, eliminando os comportamentos naturais essenciais para a terra. À primeira vista, o aumento dos rebanhos comerciais parece um triunfo da conservação, mas, na prática, ele anula a função biológica do animal. Os bisões selvagens operam através de mecânicas físicas precisas no terreno aberto. Pode-se notar como seus cascos pesados perfuram a crosta de terra dura, aerando o solo compactado para receber novas sementes. Vê-se como seus corpos enormes, ao rolarem no chão para aliviar coceiras, criam depressões topográficas que capturam a água da chuva. Onde eles caminham, o esterco fertiliza o caminho e as antigas rotas de migração distribuem nutrientes por quilômetros. Depois, fica mais complexo. A paisagem morta se transforma gradualmente em um ecossistema vibrante e funcional sob esse impacto contínuo. O que os humanos falharam em realizar com centenas de anos de gerenciamento técnico do solo, os bisões conseguiram resolver em apenas 10 anos de atividade livre. A erosão da terra, a degradação do solo e até os efeitos das mudanças climáticas recuam diante dessa intervenção biológica simples. A câmera desliza sobre as planícies, onde a grama volta a crescer densa e verde após a reintrodução dos rebanhos. Isso prova que a restauração ecológica muitas vezes não exige tecnologias caras ou complexas. E isso ainda não é o limite do potencial. A questão que permanece envolve a escala massiva dessa recuperação hipotética. Se milhões de bisões fossem autorizados a vagar livremente pela América do Norte como antigamente, as grandes planícies poderiam recuperar totalmente sua forma histórica. A prosperidade de um continente inteiro pode depender desses elos esquecidos na cadeia natural. Se um único rebanho possui a capacidade comprovada de salvar uma paisagem moribunda, a decisão final recai sobre a coragem de expandir esse processo. O sistema natural aguarda apenas a permissão para retomar seu ciclo de trabalho interrompido.